que na sua vida você faz muita concessão indigna? Você fala muitos sims querendo falar não? Você tem dificuldade de pôr limite em pessoas invasivas? Você acaba muitas vezes fazendo muitas concessões sem sentir aquilo no seu coração, pela profunda necessidade de ser aceito, pelo medo da rejeição? Você sente que muitas vezes você está meio que empurrando a sua vida com a barriga, mas não está sentindo nada, parece que está tudo meio no automático, e você deixa as pessoas te usarem, te invadirem de alguma forma, porque você tem dificuldade de delimitar o seu espaço? Você já imaginou como seria a sua vida se você pudesse ficar constantemente, completamente conectado com a sua essência, alinhado, sentindo uma profunda paz interior, sem medo dos outros, sem sentimento de rejeição, mas exalando um amor, uma paz profunda, sentindo que é impossível que as pessoas te invadam, porque o poder que você projetava nas pessoas, você aprendeu a dar para si mesmo? Você pensou como é que poderia ser esse tipo de vida? Como é que você se sentiria se você tivesse essa profunda alegria, essa profunda conexão com o momento presente, sem se preocupar com o futuro, sem negar o passado, mas acima de tudo sem se identificar com ele? Você já imaginou como é que poderia ser? Gente, esses dias não, já faz alguns meses, uma amiga me ligou e ela me contou: nossa, Gisela, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tô sonhando constantemente com situações de roubo. Eu sonho que eu tô andando numa rua deserta e que passa um carro com muitos homens e eles roubam a minha bolsa. Ou então eu tô andando numa rua estranha, tô meio perdida, e aí passa um cara X e me rouba. E eu não tô entendendo porque eu tô tendo tanto pesadelo com roubo. Você sabe o que isso significa? E eu falei pra ela, olha, fulana, eu não sou especialista em sonho, claro que cada caso é um caso. A melhor pessoa para analisar o seu próprio sonho é você mesmo, né? Mas de uma abordagem espiritualista, o que os mentores me falam em geral com o sonho ligados a roubo, é que em geral pode ser roubo de energia. Você consegue identificar alguma situação na sua vida em que você se sente lesada, se sente fazendo alguma concessão indigna? E ela falou que, de fato, ela sentia que tinha isso na vida dela, que ela estava fazendo concessões, mas ela não sabia identificar. Como ela sabe que eu sou terapeuta, como ela é uma pessoa muito lúcida, ela medita, é uma pessoa bastante consciente, eu senti que ela tinha preparo para eu dar essa sugestão para ela. E ela ficou com aquela sugestão no coração. Naquele momento não floresceu, mas uma semente foi plantada ali, né? Bom, daí eu sei que a gente se reencontrou alguns meses depois. Ela falou assim: nossa, Gisela, você não sabe o que aconteceu. Ela falou que logo depois, poucos dias depois que ela me contou desse sonho, ela deixou a bolsa dela trancada na academia que ela malha, trancada naqueles armários que tem dentro de academias, né? Enfim, que ela levou a chave com ela e tudo. Mas quando ela voltou para pegar a bolsa dela, ao abrir a bolsa dela, o celular dela não estava mais lá. Ela não sabe como isso aconteceu, porque o armário estava trancado. Ok, aí passaram-se alguns dias. E aí teve uma situação no trabalho, ela tem uma colega de trabalho que até então era muito amiga dela, e a colega fez uma fofoca pro chefe delas, né? Uma fofoca que a prejudicou muito profissionalmente, é uma mentira em relação a ela. Ela ficou assim estranhando tudo aquilo, porque era uma pessoa que ela confiava muito, essa amiga dela. Enfim, e é engraçado, ela falou uma coisa interessante, ela falou: Gisela, sabe que aconteceram várias situações de invasão na minha vida? Mas eu tinha a impressão, quando eu olhava pra mim mesma, que eu tava assim num estado zumbi, que eu não conseguia sentir tristeza, eu não conseguia sentir raiva, eu não conseguia sentir alegria. Ela vê meus vídeos também, ela falava: eu sempre lembro de você, falando da importância da conexão com a alegria, mas eu não conseguia me conectar com nada, parecia que eu tava meio morta-viva, como se eu estivesse num estado de letargia. Ela até falou que teve uma fase da vida dela que ela já chegou a tomar remédio psiquiátrico. E ela falou assim: era como se eu tivesse naquela época da minha vida que eu tomava remédio psiquiátrico, que eu ficava assim, completamente neutro, não sentia nada. Não sei se vocês já viram, se vocês já tomaram remédio psiquiátrico, mas muitas vezes, dependendo da dose do remédio, você pode ficar nesse estado meio letárgico, né? Principalmente no começo, dá uma sensação de que você não sente nada, dependendo do remédio, né? Do tipo de tratamento que você faz.
mas ela falou que ela tinha essa sensação de não estar sentindo nada, assim. Ela até usou essa imagem, ela falou assim, era como se o meu corpo fosse uma carcaça ambulante que não tivesse alma. Dava a impressão que o meu corpo estava fazendo tudo no automático e eu não sabia direito o que ele estava fazendo. Parece que eu estava me olhando de fora, parece que eu não existia. E aí ela comentou, né, que pouco tempo depois disso acontecer, ela foi ver um vídeo do Gasparetto que se chama, acho que é algo assim, 100% dos problemas, ou a maioria dos problemas acontece porque a gente está ausente da gente mesmo. Ela falou, aquilo me tocou tanto, fez tanto sentido pra mim, porque a sensação que eu tinha é que eu estava ausente de mim mesma, que eu não estava lá, que eu estava num estado completamente letárgico. E aí ela faz terapia, né, uma terapia com um terapeuta holístico, e ela levou essa questão para o terapeuta e ambos chegaram à conclusão de que o que tinha motivado essa situação, essa constante situação de letargia e essas situações externas que estavam se materializando na vida dela, revelando, portanto, uma invasão interna, ela percebeu que isso tinha acontecido desde o momento em que ela começou a fazer uma série de concessões indignas para a mãe dela. Porque essa minha amiga tem uma mãe extremamente chantagista, uma mãe dramática, né? Uma mãe que ficava assim, mas você não vem me ver, mas você não faz isso pra mim, você não faz aquilo, sempre fazendo chantagem emocional. E ela fazia tempo que ela não entrava na energia da mãe, mas nesse momento da vida dela, por algum motivo, ela entrou nessa energia. Ela começou a se sentir culpada, ela começou a se sentir uma pessoa muito má, muito cruel, ela entrou no drama da mãe. E a mãe tem o padrão de ser uma sugadora de energia. A mãe dela vive com a energia dos outros porque não se dá o trabalho de criar a própria energia. Isso segundo o que ela me fala. Eu não conheço a mãe dela, mas segundo ela, a mãe dela é uma grande sugadora de energia, que não gera a própria energia, que não medita, que não olha pra dentro, enfim. Está sempre de alguma forma querendo colocar as pessoas em culpa para poder manipular as pessoas e para poder sugar. E aí, quando ela se deu conta, ela não tinha se dado conta, né? Parecia algo muito óbvio depois que ela aprendeu a olhar para isso, mas ela falou, gente, faz meses que eu tô fazendo um monte de concessão indigna para minha mãe, e isso gerou um rombo imenso na minha aura que começou a permitir que outras pessoas pudessem, de algum modo, me lesar ou me sugar. Isso fez com que os meus mentores se afastassem de mim. Porque por mais que meus mentores quisessem me proteger, não tinha como, porque eu estava desconectada de mim mesma, eu estava longe de mim, eu nem sabia mais quem eu era direito. Então as pessoas simplesmente entravam e saíam de mim, energeticamente falando, e eu não sabia botar limite naquilo. De repente aconteceram várias situações de traição, de invasão, né, consecutivas, e os sonhos consecutivos. Quando ela se deu conta disso, se fez a luz na vida dela, né? Ela até falou assim que ela viu um vídeo do Gasparetto que ele fala assim, você fica aí com essa cara de songamonga fazendo a bonitinha pros outros. E que ela se identificou total, porque ela percebeu que ela estava nessa postura, né, de ser uma pessoa vampirizável mesmo. Ela se colocou nessa postura porque ficou com muito medo da mãe ficar contra ela, aquela coisa de perder o amor da mãe. No fundo, gente, em maior ou menor grau, todos nós, um dos nossos maiores medos é perder o amor dos pais. A gente pode até negar, não querer admitir, mas no fundo, boa parte das coisas que a gente faz na vida é para ser aceito e é para ser amado pelos pais. E ela começou a perceber que quando ela fez essa concessão para a mãe dela, a vida dela começou a desandar, porque ela não fez aquilo de coração. Ela fez aquilo por obrigação, porque ela queria a aceitação da mãe. Pelo contrário, a aceitação da mãe não aconteceu, porque quanto mais ela dava, mais a mãe queria, era uma insatisfação constante. Então, mais ela era sugada, mais concessão ela fazia, aquilo virava uma bola de neve. Isso é uma coisa muito interessante, né, gente? Porque às vezes a gente faz coisas para ser aceito pelos outros, mas a gente esquece que quem aceita a nossa parte fake, né? Quem aceita os personagens que a gente faz não tá nos aceitando, tá aceitando o nosso personagem fake, que não é a gente. Portanto, quando a gente faz concessões indignas para ser aceita, aquela aceitação é uma ilusão do ego, porque não é o nosso ser que está sendo aceito, é uma personagem fake que não é a gente, e é aquela personagem que quer ser a lindinha para os outros, como fala o Gasparetto, que quer ser a bacaninha, enfim, é uma necessidade, é uma vaidade do ego no fundo. Então quando a gente é aceito dessa forma, não é a gente que é aceito. E outra coisa muito interessante que eu aprendi com a Arli
A gente consegue testar muito quem é nosso amigo de verdade quando a gente fala um não para aquele amigo e aquele não é contestado, aquele não é aceito de coração, porque aquela pessoa nos aceita. A pessoa, o amigo, né, que é capaz de aceitar os nossos nãos, esse amigo nos percebe. Esse amigo é capaz de nos aceitar de fato. Agora, quando você fala um não, o amigo ou o parente fica cheio de mimimi, mas porque você não me liga, porque você não faz isso, ficar cheio de cobrança, essa pessoa não é sua amiga, essa pessoa quer te sugar. Porque essa pessoa não tá vendo você, ela tá pensando na necessidade dela, na carência dela, ela quer suprir as carências dela, ela não tá percebendo a sua necessidade. Ela não tá exercendo empatia para ver o que você precisa, ela tá preocupada com a carência dela, porque em geral é uma pessoa que não é capaz de gerar a própria energia, é uma pessoa que não medita e que de alguma forma precisa estar sempre se abastecendo da energia dos outros. Então ela já vem com cobrança, ela já vem te pondo em culpa, querendo te pôr em culpa, em medo, fazendo você se sentir uma pessoa má, cruel, te constrangendo a aceitar as imposições dela. Então, como falou ali, aí não é mais um convite que o amigo faz, é uma intimação. Tem muitos amigos e parentes que não fazem convite, eles fazem intimação, eles te constrangem a aceitar. Se você fala não, ele fica em cima, fica enchendo o saco, não respeita. É um saco isso, né, gente? É um saco que a pessoa não respeita, ela não vê que você não quer e ela fica e no pé. Pô, que saco você ter que ficar mendigando pra alguém numa festa que você vai dar ou num casamento. Deixa a pessoa em paz, pô, deixa a pessoa livre pra ir se ela quiser. Quando a pessoa fica no pé, fica em cima e não respeita, essa pessoa que não respeita, pode ter certeza absoluta, é uma sugadora de energia sim. Então, mais ainda que você precisa manter o seu não ali firme e forte para não entrar no drama do outro. Bom, gente, enfim, aí essa minha amiga percebeu essa situação com a mãe dela, passou a pôr limite novamente, né? Ela passou a falar os nãos para não ficar fazendo essas concessões. Claro, falou o não de uma forma generosa, de uma forma amorosa, mas botou o limite que precisava. Quando ela fez isso, a vida dela externa começou a refletir essa dignidade. Evidentemente que a vida material começou a melhorar, a questão profissional melhorou, a questão afetiva melhorou, porque aquele canal que ela abriu, né, que estava vazando energia, aquele rombo energético que tinha na hora dela, ele foi novamente, aquele rombo se desfez, né, e ela teve a energia dela inteira naquele momento. Então ela passou a materializar outras situações na vida dela e acabou a se sentir muito mais digna porque ela começou a pôr limite. Então, gente, a minha sugestão para você hoje é para você observar a sua vida. Olha para dentro de si mesmo. Você consegue observar em que momento, que situação, de que modo você fez algum tipo de concessão indigna? Você se deixou invadir de alguma forma? Por que você fez isso com você? O que você ganha com isso? Qual que é o treino que a vida está te dando ao eventualmente trazer situações externas de invasão? O que será que a vida quer te ensinar com isso? Por que será que você está constantemente materializando esse tipo de situação? Qual é o aprendizado que está por detrás disso? Você consegue perceber? Olha para dentro de si mesmo e observa. Quanto mais você aprende a olhar para dentro de si mesmo e a observar em que ponto será que eu estou me invadindo? Quantas vezes eu estou falando sim, querendo falar não, para ter a ilusão de que eu sou aceito pelo outro? Por que eu faço isso comigo? Por que eu tenho tanto medo de ser rejeitado? E se eu for rejeitado, qual o problema? Qual o pior disso? E aí, gente, é interessante a gente observar que o tipo de pessoa que nos rejeita quando a gente fala não, quando a gente põe limites, é uma pessoa que na verdade nunca nos aceitou. É uma pessoa que na verdade rejeita a si mesma, né? Porque se ela é incapaz de aceitar um não, de aceitar um limite que você coloca, essa pessoa não te percebe, ela te usa. Essa pessoa não tem empatia pela sua real necessidade. É essa sacada que a gente precisa começar a ter. Então, quer dizer, é esse tipo de pessoa que você quer na sua vida, é esse tipo de vínculo que, na verdade, de aceitação não tem nada, é isso que você quer para sua vida? Uma pessoa que não te percebe, que fica te fazendo cobranças, que fica fazendo você se sentir uma pessoa muito indigna, muito cruel por você não realizar as coisas que ela te pede para fazer. É esse tipo de gente que você quer? Por quê? Será que você é tão lixo assim que é esse tipo de vínculo que você merece? Comece a observar. E claro, né, gente?
Não vamos esquecer da bendita meditação. Porque quanto mais a gente medita, quanto mais a gente constrói a nossa aceitação interna, menos a gente precisa de aceitações, de pseudo-aceitações externas, que na verdade não são aceitações reais, são aceitações de personagens que a gente faz, então não é uma aceitação real. Então, quanto mais a gente aprende a se conectar com o nosso verdadeiro centro, menos a gente vai precisar fazer concessões indignas, porque a gente não vai ter mais essas constantes sensações de inadequação. Bom, gente, esse é o meu recadinho de hoje. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, lembre de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.